Olá a todos, estamos iniciando mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, especialista em perícias em condomínios. Como eu havia prometido, hoje nós temos novamente a visita do engenheiro Ismael para falar sobre dispositivos de proteção residual, os DRs. Tudo bem, Ismael? Tudo bem, Ansel. Obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui no seu programa e falar dessa parte da instalação elétrica que é muito importante, que são os DRs. Ismael, essa palavra DR é uma palavra meio mágica. Muita gente quer saber o que é, não entende muito. Aliás, toda instalação elétrica é a parte mais obscura e desconhecida de um edifício. Além de ser um assunto não muito claro para quem é leigo, eu vivo dizendo que a instalação elétrica é muito traiçoeira, porque ela não dá aviso prévio de que vai acontecer um problema sério e quando acontece é catastrófico. Haja visto exemplos recentes, tanto o prédio no centro do Largo do Paissandu, como mais recentemente o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Isso é muito importante, né? A gente falar que a instalação elétrica, nós temos que ter um cuidado grande com isso. É uma das partes onde mais se mexe nos condomínios, né? Os técnicos, eletricistas, e vão fazendo modificações. Eu vou corrigir. Técnicos, eletricistas e curiosos em geral. Exatamente, exatamente. Isso nós temos com frequência, né? Vai se puxando o que nós chamamos de gato, né? Uma instalação, uma fiação aqui para atender uma necessidade momentânea, sem uma infraestrutura necessária, sem uma avaliação da estrutura do quadro, se ele suporta a carga em que está sendo alimentada, e isso tudo traz risco às instalações. Então vamos falar sobre os DRs, tá? O que quer dizer DR, a sigla? É diferencial residual. D não é de dispositivo, é de diferencial. São dispositivos de proteção diferencial residual, ou conhecido como DR, vem de diferencial residual. Tá, o que é o diferencial residual? São correntes de fuga que podem afetar, né, os seres humanos através de contato com equipamentos energizados, né? Quando nós falamos de diferencial residual, existe uma diferença de potencial, né, que pode passar pelo corpo humano, provocando aí uma parada cardíaca ou um choque de forma a que seja grave, né? Isso pode causar exatamente morte àquela pessoa em contato com isso. Você veja como os assuntos de elétrica são meio desconhecidos. O nosso síndico internauta, ele deve estar perguntando agora, mas ele falou em corrente de fuga. O que é uma corrente de fuga? Vamos imaginar o seguinte, né? Quando a gente fala de corrente, é sempre bom a gente ter em relação, né, a água. E a água é uma coisa muito comum, todo mundo fala de tubulação de água, cano de água. Imagina que lá naquela tubulação sua existe um buraquinho e está vazando aquele jato de água, né? Aquele jato de água é uma fuga da água do principal que está passando. E como você liga esse exemplo que você está dando numa corrente elétrica? Então, exatamente, quando nós temos aí, através do condutor, uma baixa isolação, né, seja ela pelo condutor envelhecido, ou seja ela, quando o cara puxa o condutor dentro do eletroduto, ele encosta numa parte metálica e corta. Corta o fio? Corta apenas uma parte da isolação. E ele passa a entrar em contato com essa tubulação. E ali, então, há uma passagem de corrente. Sendo essa passagem de corrente, nós temos uma fuga de corrente, que está sendo dada entre o condutor principal e a massa, né, que é, no caso, a parte elétrica do eletroduto. Então, isso faz o quê? Faz com que nós temos uma fuga de corrente, uma energia passando entre o condutor principal e uma massa existente. Ou seja, aquele invólucro, a carcaça, ou o que quer que seja, acaba sendo um condutor de corrente também. E quem coloca a mão vai acabar tomando choque. Exatamente. Nós temos aí condições em que a fuga de corrente pode existir entre a estrutura de encaminhamento, que é o eletroduto, né, e a massa, e também em equipamentos elétricos.
né? Nós temos contato com uma máquina de lavar roupa que pode estar com a carcaça energizada, né? Muitas vezes nós temos aí várias condições de fuga e é comum a gente falar, quem já não levou o choque no chuveiro elétrico, né? Então o cara vai lá, não colocou a mão lá na manopla para poder abrir, para poder tomar banho e levou o choque, né? O que é aquilo? Nada mais que uma fuga. Então, e como que o DR vai atuar para evitar esse choque? O DR é um dispositivo de proteção diferencial e ele faz exatamente essa relação entre a corrente principal e uma relação de fuga qualquer, né? Dado entre 30 miliamperes, e isso faz com que essa diferença residual entre o principal que está passando, né, e o que está transcorrendo através do disjuntor faz com que ele desarme. E como é que ele é instalado? Qual o tamanho de um DR? Ele é grande, é pequeno? O dispositivo de proteção, ele pode ser, né, em duas condições. Nós chamamos de IDR e o DDR, né? O IDR é o interruptor diferencial residual, né? Ele apenas vai interromper o circuito de corrente, né? Então ele é acoplado junto ao disjuntor principal, o interruptor diferencial residual ao lado, tamanho de um disjuntor normal. Se ele detecta uma fuga de corrente, ele simplesmente interrompe a corrente. Interrompe, desliga. E o outro é o DDR, é o disjuntor diferencial residual, né? Então nós falamos a primeira vez que esse DR está acoplado a um disjuntor, correto? Então ele tem a proteção contra a corrente e a proteção diferencial. E o outro não, é tudo junto, já está acoplado junto num equipamento só. Eu tenho a função do disjuntor e a função do interruptor. Então, na hora de comprar, de fazer a instalação do quadro, aquela pessoa ela vai optar. Se ele já tem o disjuntor, ele compra só o IDR. Se eu vou comprar os equipamentos, eu já compro o disjuntor e o IDR junto. Ou seja, o que você está me dizendo é assim, eu vou ter que planejar o tipo de instalação, então, mais uma vez, é necessária a presença de um técnico, um engenheiro eletricista, para poder te indicar qual dispositivo de proteção é o mais adequado para o teu caso. Isso. Nós temos que lembrar que a instalação elétrica, né, tem que ser avaliada as condições da instalação, aonde vão ser instalados o dispositivo de proteção residual, né? Então, essa condição me dá uma possibilidade de instalar no circuito destinado, né, ao local que eu quero, ou até colocar na proteção inteira, né, colocar como o dispositivo de proteção principal. Contudo, nós temos que lembrar, se ele vai atuar, se existe uma fuga, né, se eu colocar ele só no ramal desejado, que é o ramal que precisa dessa proteção, ele vai atuar sobre esse ramal. Se eu colocar ele na proteção principal, ele vai desligar toda a proteção. Então, tem que se avaliar bem quais são os circuitos necessários para esse tipo de instalação. Mas, Ismael, eu posso, então, a priori, colocar um dispositivo desse em todos os quadros de cada unidade daquele condomínio, em cada apartamento. Então eu coloco um dispositivo desse, que você me falou já que é o tamanho do disjuntor, como se fosse um disjuntor a mais no quadro, acoplado aos disjuntores, né? Que vai dar um tipo de proteção para o apartamento inteiro, praticamente. Sim, mas entenda, se ele vai trabalhar com uma diferencial residual, né, nós temos que lembrar, em áreas onde eu tenho contato, chamado áreas molhadas, né, então vou falar cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviços, garagem, esses são onde nós temos a indicação de disjuntor. Também em alimentações externas, a norma ela prevê vários tipos de situações em que eu possa instalar esse dispositivo. Você falou uma coisa, em que eu posso instalar. Eu pergunto assim, eu posso instalar ou eu devo instalar? Desculpa, então vamos corrigir. Eu devo instalar. Necessariamente, o dispositivo de diferencial residual tem que ser instalado para garantir segurança às pessoas. Então, isso é muito importante. Portanto, amigo síndico, nunca esqueça que os DRs são obrigatórios, são previstos em norma e você pode ser responsabilizado por algum incidente ou dano que houver derivado de uma falha de proteção no seu edifício. A nossa pergunta de hoje vem de um síndico que não se identificou, mas de qualquer forma, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Pergunta a ele: prezado Ansel, contratei um eletricista para uma revisão no condomínio em que sou síndico, incluindo a instalação dos DRs. Ele me desaconselhou
porque constatou uma fuga de corrente. Ele está certo? Como resolvo? Ismael, o eletricista desaconselhou a instalação de IDR por causa de uma fuga de corrente. Acho que é justamente o contrário, né? Realmente isso é bem interessante, né? Ele facilitou para o lado dele, né? Falou, ó, não mexe com isso, talvez facilitou. Mas se nós olharmos bem, né, está completamente errado. Nós temos que instalar o dispositivo de proteção diferencial residual. E isso está previsto em norma e garante a segurança das pessoas, né? E ele fez o quê? Ele, observando que existia uma fuga de corrente, ele desaconselhou, né? Nós temos que ter muita atenção. O que ele devia ter feito, na verdade, é identificar essa fuga de corrente. Isso que eu ia falar. Tentar identificar o melhor, checar a instalação e, se necessário, inclusive fazer a troca da estrutura de alimentação, garantindo com que ele possa colocar o dispositivo UDR sem que ele atue e garanta a proteção das pessoas. Espero ter respondido. Ismael, muito obrigado por ter vindo novamente. Eu vou refazer o convite para uma outra visita sua, para falarmos sobre uma revisão geral da instalação de um condomínio, principalmente de condomínios muito antigos. Obrigado a todos. Lembrando, mande suas perguntas, elas serão, na medida do possível, lidas aqui. Mandem sugestões de pautas que vocês gostariam de ver discutido e até o próximo programa.